Speak, prosódirate igual 90%. Você pode imaginar uma mulher que governou disfarçada de homem na América colonial do século XVII. Descubra o incrível mistério de Catalina de Erauso. Uma história épica que o deixará sem fôlego. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Prepare, porque a história de Catalina de Erauso é tão incrível que parece tirada de um romance. Ele nasceu em San Sebastián, dentro de uma família nobre basca, em 1592. Desde a infância, ele mostrou um caráter indomitante e rebelde, longe dos cânones femininos da época. Imagine uma garota que preferiu a espada às agulhas, o cavalo na costura. Essa era Catalina, uma mulher que desafiaria convenções sociais e, acima de tudo, seu próprio destino. Aos 15 anos, farto da vida monacal a qual a forçaram, Catalina fugiu. Ele escapou de um convento em San Sebastián, vestindo roupas masculinas e pegando a identidade de um jovem chamado Capitão Francisco de Loyola. Essa mudança radical marcou o início de uma aventura épica, uma viagem que a levaria através de continentes e batalhas, onde sua coragem e engenhosidade seriam seus maiores aliados. Sua jornada a levou para a América, onde ela se matriculou no exército. Ele participou de inúmeras batalhas, demonstrando um valor excepcional no campo de combate, conquistando o respeito e a admiração de seus colegas de classe. Pense nela, lutando como homem, no meio do caos e na violência das guerras coloniais. Sua história é um desafio para a identidade de gênero e um exemplo de coragem inabalável. Um luxo que poucos podiam imaginar. Sua infância passou em uma casa imponente basca, cercada por servos, com grandes jardins e o conforto que apenas a nobreza poderia pagar. Imagine jogos infantis entre as antigas paredes de pedra, o som das ondas do Cantábria ao fundo e o cheiro de madeira nobre e flores silvestres no ar. Você recebeu uma educação de acordo com seu status. Eles ensinaram você a ler e escrever, abordou, a tocar instrumentos e a se desenvolver nas reuniões sofisticadas da alta sociedade. Rótulo e as lições de cortesia eram tão importantes quanto as da história ou religião. Sua vida foi um aprendizado constante dentro de um mundo privilegiado. Apesar da opulência, a vida em sua casa não estava isenta das regras e expectativas da época. A rígida disciplina familiar, a pressão social para manter as aparências e as normas de comportamento que governavam a vida da nobreza basca formavam seu dia a dia. Mas, apesar de tudo, sua infância foi um tempo de esplendor e privilégio. Mas essa infância privilegiada foi truncada abruptamente. Eles o enviaram para um convento, um lugar onde austeridade religiosa e disciplina substituíram jogos e risadas. Imagine as paredes de pedra fria, o imponente silêncio, o cheiro de incenso e a pressão constante da vida monástica. Uma mudança radical que o afastou de tudo o que sabia e semeou a semente da sua rebelião. A vida no convento era rigorosa. Orações intermináveis, jejum, obras manuais, era uma existência monótona e sufocante que contrastava drasticamente com seu espírito livre e aventureiro. A rigidez das normas, a falta de liberdade, opressão, tudo isso estava alimentando uma sensação crescente de confinamento e frustração. Essa opressão constante não fez nada mais do que fortalecer sua determinação. Dentro de você, uma centelha de rebelião era cada vez mais intensa. Um incêndio que desafiou as regras impostas e desejavam a liberdade. Você se recusou a aceitar uma vida que não era sua, uma vida que parecia uma prisão de ouro. E nessa rejeição do estabelecido, sua determinação em escapar, procurar seu próprio caminho. Mas as paredes do convento não podiam conter o espírito indomável de Catalina. Uma noite escura, sob a luar fria, você aproveitou uma supervisão. Você escalou paredes, briguios protetores adormecidos e deslizou nas sombras como um fantasma, deixando para trás a vida monacal que o oprimiu. A liberdade, embora perigosa, o chamou com força irresistível. Uma vez lá fora, a imensidão da noite o envolveu. Sem um plano definido, apenas com a certeza de que você não queria voltar, você andou por horas, medo e esperança de lutar dentro de você. Dawn encontrou você longe do convento, perdido, mas livre. A decisão foi tomada. Você deve mudar sua vida e, para fazê-lo, deve mudar sua identidade. Você corta seus cabelos compridos, se livrou do seu hábito e procurou roupas masculinas, roupas emprestadas, roubadas. Talvez. O espelho refletia uma imagem desconhecida, mas libertadora. Você não era mais um Catalina de Erauso, mas um jovem, um garoto chamado Francisco de Loyola. Sua nova identidade, um escudo contra um mundo implacável, permitiria que você realizasse a viagem a uma vida que decidiria. Prosódide Speak. Speak, prosódirate igual 90% finalmente livre.
Você está em uma cidade perdida, longe das paredes do convento. Você está procurando abrigo e anonimato. E o primeiro passo é radical: desfazer seu cabelo comprido, símbolo do seu passado feminino. Em um pequeno espelho, sob a luz fraca de uma vela, você observa seus reflexos, aqueles traços delicados que o lembram da mulher que você deixou para trás. Tesoura, fornecida com dissimulação, são sua ferramenta de transformação. O corte áspero, apressado, mas eficaz. Cada fio que cai no chão é um pedaço da sua vida antiga. Você sente um frio, não apenas por causa do frio da noite, mas pela magnitude da mudança que você está realizando. A transformação não é apenas física, é uma libertação, um ato simbólico de quebrar com seu passado e abraçar seu novo destino. Com cabelos curtos, você olha novamente no espelho. Você não é mais o mesmo. O rosto, embora ainda delicado, projeta uma nova força, uma forte determinação. O corte de cabelo não é apenas uma mudança de imagem, é uma mudança de identidade. Um passo crucial em sua decisão ousada de viver como homem. Você se sente mais perto da liberdade que desejava, mais perto de ser quem realmente quer ser. Com cabelos cortados, você se sente iluminado, mas ainda não tem as roupas essenciais. Encontrar o traje de um homem em uma cidade remota não é uma tarefa fácil, mas a necessidade o leva. Você está procurando as roupas usadas que vendem em uma posição improvisada, procurando algo que permita que você passasse despercebido. O tecido é áspero, talvez algo usado, mas é masculino o suficiente para o seu propósito. O cheiro de suor e terra lembra a dura realidade de sua nova vida. Fotos de lã grossa, uma camisa de linho desbotada e uma jaqueta folgada, muito grande, mas esconde sua figura feminina. Não é elegante, mas basta ocultar sua identidade. Você olha para o espelho de água estagnado de um arremessador antigo e se surpreende. A imagem que o retorna é a de um garoto jovem, magro e inseguro. Um homem ainda em construção, mas finalmente um homem. Você ajusta a jaqueta. Certifique-se de que a camisa não pareça muito e coloque um chapéu de ataque para esconder seu rosto. A mudança é radical, quase mágica. Você se sente diferente, mais seguro, mais invisível. O traje não é apenas uma peça de roupa, é uma armadura, uma máscara que permite que você se mova com mais liberdade neste novo mundo que você criou. É o primeiro passo em direção a uma vida em que seu gênero é uma escolha, não uma condenação. Finalmente, com as roupas emprestadas, você se sente um pouco mais homem, mas a aparência é apenas o começo. Caminhar, conversar, até sentar, requer um novo aprendizado. Você observa os homens do povo, estudando seus gestos, a maneira como eles se movem, a maneira como eles falam entre eles. Imitá-los não é fácil. Seu corpo, acostumado a uma postura diferente, protesta a cada movimento desajeitado. A linguagem também é um desafio. As palavras que você usa, o tom da sua voz, devem mudar. Você ouve atentamente as conversas, tentando imitar o jargão local, o ritmo e a entonação masculina. Cada palavra mal pronunciada, todo gesto feminino que escapa, lembra o seu fragilé de engano. Medo de ser descoberto persegue você constantemente. Mas a maior dificuldade está nas habilidades físicas. Os homens realizam tarefas que parecem impossíveis. Queda de cavalos, manuseie ferramentas, luta, tudo isso requer força, habilidade e familiaridade com o corpo que você não possui. Cada tentativa fracassada o frustra, mas a necessidade o leva a continuar praticando, para aperfeiçoar sua nova identidade, para se tornar o homem que você precisa para sobreviver. Os primeiros dias foram um turbilhão. Imitar a postura masculina, o caminho de caminhar, era mais difícil do que você imaginava. Todo movimento, todo gesto, o traiu. Sentado com pernas abertas, sem atravessá-las quando você estava acostumado, causou um desconforto constante. Até o simples fato de comer exigia um esforço consciente para evitar qualquer movimento que revelasse seu segredo. A aparência dos homens, analisando todos os detalhes, fez você se sentir constantemente exposto. Falar como um homem foi outro desafio. Sua voz, mais aguda do que a dos outros, forçou você a modulá-la com cuidado, a falar com menos ênfase, para controlar cada tom. A linguagem e piadas vulgares entre os homens foram estranhas para você, ainda mais difícil de assimilar. O medo de ser descoberto foi uma constante que o forçou a estar sempre alerta, a observar e aprender com cada interação. Prosodic Speak. Speak Prosodrite igual 90% do trabalho físico era extenuante. Suas mãos, acostumadas a outras tarefas, estavam cheias de calos e bolhas. Os longos dias deixaram você exausta, mas você deve esconder seu cansaço. A dor era um parceiro silencioso,
Um lembrete constante do preço de sua decisão. No entanto, com todos os dias que aconteceu, você se sentia um pouco mais seguro, um pouco mais de homem, ou pelo menos, foi isso que você tentou se convencer. Sentar com as pernas abertas, como homens, era um desafio constante. Mas o nome era sua armadura. Capitão Francisco de Erauso. Parecia imponente, poderoso. Um nome que o envolveu em uma nova identidade. Uma concha contra aparência e suspeitas curiosas. Francisco. Um nome que permitiu que você se move com uma segurança que era desconhecida para você, um nome que lhe deu o valor para avançar. Era seu sobrenome, uma âncora do seu passado, mas também um escudo que o protegeu. Capitão. Um título que ressoava com autoridade, que abriu portas que foram fechadas anteriormente, que permitiam que você impor respeito, mesmo que você sentisse o tremor da incerteza. Foi um jogo perigoso, é claro, mas era o seu jogo e, nesse jogo, o nome era sua melhor carta. Com todos os dias que passavam, o nome se tornou mais real, mas seu Capitão Francisco de Erauso não era mais apenas uma máscara, mas uma parte integrante de você. Eu o protegi, o capacitei, permiti que você navegue em um mundo hostil, um mundo que não foi feito para você, mas agora, com esse nome, parecia se render à sua audácia. Era um escudo, uma espada, uma identidade forjada em necessidade e coragem. Um nome que o protegeu, mas a viagem foi outra besta. Você embarcou em um galeão, um monstro de madeira e velas, em direção ao novo mundo. O oceano, imenso e cruel, se estendeu a você, uma promessa e uma ameaça a partes iguais. Cheiro de sal, madeira velha e com medo impregnaram todos os cantos do navio. O balanceamento constante, a imensidão do mar, lembrou sua fragilidade, apesar do seu nome. Dias intermináveis aconteceram, cada um igual ao anterior, uma monotonia marcada pelo grito das gaivotas e o rangido da madeira. O sol escaldante queimou sua pele, a chuva o encharcou de ossos. As doenças espreitavam, silenciosas e mortal, enquanto a tripulação lutou contra o escorbuto e as tempestades. Você, com seu segredo a reboque, se apegou à esperança de uma nova vida. As noites ainda estavam piores. O céu estrelado, bonito, mas indiferente, lembrou-o de insignificância humana contra a imensidão do cosmos. Medo do desconhecido, os piratas, os monstros marinhos, o acompanharam em cada suspiro. Mas no meio desse terror, um incêndio interior, uma determinação inabalável, o empurrou para frente. Os Estados Unidos estavam esperando por você, uma terra cheia de perigos e oportunidades, onde sua nova vida poderia realmente começar. Finalmente, você entra no continente no porto de Calau. Lima, a cidade dos reis, estava esperando por você. O ar era denso, carregado com o aroma de especiarias e sal de salgadinhos. À distância, você viu as imponentes paredes, edifícios de pedra e o brilho do sol no oceano. Uma torrente de novas sensações inundou você. A agitação da cidade, as diferentes línguas que se misturavam no ar, a mistura de raças e culturas. Você entrou nas ruas estreitas e de paralelepípedos, observando a vida que fluía ao seu redor. Carruagens jogadas por mulas, vendedores ambulantes que oferecem suas mercadorias, pessoas de todas as classes sociais cruzando seus passos. O confronto cultural foi imenso, mas você se moveu com cautela, assistindo, se adaptando. Seu nome o protegeu, mas a vigilância foi seu melhor aliado. Suas primeiras reuniões com a Sociedade Lima foram cautelosas. Você conversou com as pessoas, aprendeu seus costumes e ganhou confiança pouco a pouco. A vida em Lima era complexa, uma mistura de extrema opulência e pobreza, poder e desespero. Mas você, com sua astúcia e determinação, encontrou seu lugar naquele mundo, mesmo nas sombras. As paredes imponentes de Lima o deixaram sem fôlego. Mas a cidade, com sua agitação e oportunidades, não ofereceu o caminho que você estava procurando. A vida tranquila não era para você. Você precisava de ação, aventura, algo além dos confortos que Lima ofereceu. E essa necessidade o levou a tomar uma decisão radical. Você se alistou no exército espanhol. Imagine, você, disfarçado de homem, entre centenas de soldados, preparando-se para a vida militar. No começo, foi difícil. A disciplina era um treinamento rigoroso e extenuante. Mas sua determinação foi inabalável. Você rapidamente se adaptou à vida militar. Você aprendeu a usar armas, para lutar, para sobreviver em condições adversas. Sua capacidade natural e sua coragem permitiram que você se destacasse entre seus colegas de classe, ganhando respeito e admiração, embora alguns o tenham suspeito. Prosódig Speak.
Speak, prosóide rate igual 90%. Sua ascensão nas fileiras do exército foi meteórica. Sua bravura no campo de batalha, sua astúcia e sua liderança natural o levaram rapidamente a posições de responsabilidade. Você participou de várias campanhas militares, demonstrando uma capacidade inata de estratégia e combate. De raso soldier, você se tornou um oficial respeitado, ganhando a confiança de seus superiores e o medo de seus inimigos. Então você se preparou. O uniforme, pesado e áspero, foi ajustado ao seu corpo ágil. Cheiro de pólvora e suor se tornou seu perfume diário. Sua primeira batalha foi um caos ensurdecedor, o choque de aço, os gritos, o medo, mas também a adrenalina que o empurrou para frente. Você aprendeu rápido, esquivar-se de espadas, apontar com precisão, manter a calma sob o fogo inimigo. Você descobriu uma força em si mesmo que não sabia. Você ganhou respeito, não pelo seu sexo, mas por sua habilidade. A cada vitória, sua reputação aumentou. Você aprendeu estratégias militares, táticas de combate corpo a corpo e a importância da disciplina e do trabalho em equipe. Sua habilidade com a espada era lendária, seus movimentos precisos e letais, um testemunho de sua coragem e treinamento. Você participou de inúmeras escaramuças e batalhas ao longo dos anos. Você viu a morte de perto, sentiu no ar, tocou no sangue de seus colegas de classe. Mas a experiência o endureceu, forjou você em um guerreiro implacável. Você não era apenas mais um soldado, você era uma lenda emergente, uma figura enigmática que inspirou admiração e medo. O calor da batalha se juntou a homens que, como você, procuraram sobrevivência. O Capitão Álvares, um veterano bronzeado pelo sol e batalhas, ensinou você a usar a espada com uma precisão letal. Seu olhar severo escondeu uma lealdade inabalável, uma amizade forjada no fogo do combate. Ele viu você, aceitou você e protegeu-o sob a sombra, mais do que um superior, um irmão mais velho no campo de batalha. Mas nem todos eram aliados. Tenente Vargas, um homem ambicioso e cruel, viu você como uma ameaça. Sua inveja se manifestou na aparência fulminante e em constantes tentativas de sabotar suas ações. Seu ódio era palpável, um veneno que se estendia no ambiente hostil do acampamento, um perigo constante que você aprendeu a se esquivar de astúcia e coragem. Você aprendeu a discernir entre a verdadeira lealdade e a traição secreta. A amizade, naquele mundo brutal, era um tesouro precioso, um oásis no meio do deserto da guerra. Mas você também aprendeu que a inimizade, alimentada por ambição e inveja, poderia ser tão letal quanto qualquer bala ou espada. E você, com sua capacidade inata de estratégia e luta, sabia como navegar nos dois mares. No meio do caos e da adrenalina da guerra, você conheceu Isabela. Seus olhos, escuros e profundos como a noite americana, cativaram você desde o primeiro momento. Ela, uma mulher de espírito livre e uma beleza deslumbrante, desafiou as convenções da época. Ela era filha de um rico proprietário de terras, e seu olhar, cheio de inteligência e rebelião, atravessou o seu escondido, durante os breves momentos de trégua no acampamento. Suas conversas, sussurradas na noite, tornaram-se momentos roubados de felicidade. Você compartilhou seus segredos, suas dúvidas, seus medos. Ela, sem julgá-lo, ouviu você com atenção que fez você esquecer sua fantasia por um momento. O risco era enorme. Se alguém descobrisse sua verdadeira identidade, ambos pagariam um preço alto. Mas o amor que floresceu entre vocês era mais forte do que qualquer medo. Os encontros de caça furtiva se tornaram uma necessidade, um vício. Você roubou momentos nas sombras, sob a aparência vigilante das estrelas. Cada carícia, cada olhar, era um risco calculado, um desafio para a sociedade e as convenções. O amor de Isabela lhe deu força, fez você se sentir vivo, apesar da constante ameaça de ser descoberto. Era um amor proibido, clandestino, perigoso, mas intensamente real. Mas o romance com Isabela, tão apaixonado quanto fugaz, trouxe consigo um perigo novo e assustador. Cada olhar, todo toque, toda palavra compartilhada, era uma aposta arriscada. A possibilidade de alguém descobrir seu segredo, que percebeu que, após a aparência áspera de um soldado, uma mulher estava escondida, perseguiu você como sombra. Você dormiu com o olho aberto, sempre alerta, esperando o momento em que seu engano poderia ser revelado. O medo se tornou seu parceiro inseparável. Toda vez que alguém olhava muito para você, um calafrio percorreu você. O simples fato de ter que fingir uma voz séria, uma postura masculina, esgotou você física e mentalmente. Você constantemente se perguntava se seu segredo estava prestes a ser descoberto, se alguém tivesse notado alguma peculiaridade em seu comportamento ou aparência. Prosóide Speak.
Speak prosodireite igual 90%. A constante ameaça de exposição o forçou a viver com tensão permanente. Cada conversa, cada interação social, tornou-se um ato de equilíbrio precário. Você deve controlar seus movimentos, sua voz, seus gestos, para evitar qualquer sinal que possa trair sua verdadeira identidade. A máscara que você usou começou a pesar cada vez mais, ameaçando quebrar a qualquer momento. A possibilidade de que seu segredo veio à tona era uma espada de Damocles em sua cabeça. Todo dia era uma apresentação, um jogo constante para manter a aparência. Você tinha que ter cuidado com seus gestos, com sua voz, com cada palavra que você pronunciou. Um deslize, um momento de fraqueza, poderia destruir tudo que você construiu. A masculinidade que você adotou não era apenas uma armadura física, mas também uma máscara cuidadosamente elaborada, que você deve manter implacativo. Você aprendeu a controlar seu corpo, andar, falar, se comportar como um homem. Você dominou a arte da ocultação, escondendo suas emoções, seus medos, suas dúvidas. Seu corpo se tornou um instrumento que você deve manipular com precisão, um fantoche em suas mãos. Cada movimento, todo olhar, todo gesto, deve ser consistente com a identidade que você escolheu. A solidão se tornou seu aliado, um abrigo onde você poderia relaxar a máscara, onde poderia apagar um momento de vulnerabilidade sem que ninguém o veja. Mas mesmo na solidão, a vigilância era constante. Sua mente trabalhou incansavelmente, construindo e reconstruindo sua identidade masculina, antecipando possíveis perigos, planejando estratégias para superá-las. Foi um jogo perigoso, um jogo de sobrevivência. Sua vida era agora uma rotina implacável, gelado de manhã cedo, exercícios extenuantes sob o sol escaldante e a constante ameaça de disciplina militar. Cada ordem deve ser obedecida à carta, cada uma falta, punida severamente. Você dormiu em uma cama dura, compartilhou uma panela escassa e aprendeu a valorizar o silêncio em vez de conversar. A vida no exército ensinou a você a importância da obediência e a necessidade de autodisciplina. Mas também houve momentos de camaradagem. Você compartilhou histórias com seus colegas de classe, homens bronzeados pela batalha, alguns com cicatrizes que contavam histórias silenciosas. À noite, sob um céu estrelado, você compartilhou risadas, piadas e confidências, criando laços inesperados de amizade. Foram eles, seus irmãos de armas, que protegeram você e aqueles que lhe ofereceram um pouco de conforto na solidão de sua fantasia. A vida militar foi um desafio constante. Fome, doença e risco constante de morte eram seus colegas de classe diários. As marchas árduas sob o sol implacável, as sangrentas batalhas e a incerteza do futuro perseguiram constantemente. Mas, apesar de tudo, havia algo que o manteve em pé, a necessidade de sobreviver, para manter seu segredo seguro e encontrar seu próprio caminho neste mundo hostil. Mas a vida no exército não era estática. Logo, sua unidade mobilizou. Você se lembra do pó vermelho levando atrás das carteiras, do sol implacável em seu rosto e do cansaço constante nos músculos. A paisagem mudou abruptamente. Das planícies áridas para os Andes imponentes, o ar raro fazia você se sentir a cada passo, a cada respiração. Então, a selva. A umidade envolveu você como uma segunda pele, sufocando o calor e a vegetação exuberante sufocada. O som dos insetos era ensurdecedor, um contraponto ao silêncio das noites estreladas. Você navegou rios caudalosos e embarcações frágeis, onde o perigo perseguindo em cada curva, em cada redemoinho. Os portos movimentados, cheios de pessoas em todos os lugares, eram um contraste surpreendente. O cheiro de salitre e especiarias encheu o ar, misturado com o aroma de bens exóticos. Em cada cidade, a vida era diferente, um caleidoscópio de culturas e costumes que o surpreendeu e às vezes o perplexo. Mas você, sempre o adaptando, sempre sobrevivendo. Das selvas úmidas às planícies áridas, dos imponentes Andes às costas abruptas, sua viagem foi uma odisseia, uma jornada que o forjou, que o moldou. Cada paisagem, cada encontro, cada desafio deixou uma marca indelével, um testemunho de sua coragem, sua resiliência, sua capacidade de se adaptar ao desconhecido. Cada viagem foi uma lição, a cada passo, uma vitória. Cansaço misturado com incerteza. Um dia, você estava compartilhando uma ração de carne seca com seus colegas de classe, no outro, você estava no meio de uma batalha. O cheiro de pólvora queimando o nariz. Então a sorte mudou. Uma vitória inesperada trouxe pilhagem considerável, moedas de ouro, joias e a promessa de uma vida mais confortável. Mas a alegria era efêmera, como o brilho do ouro ao sol. Prosodic Speak.
Speak proso à direita igual 90%. Você passou a prodigalidade, acreditando que a fortuna era eterna. Você permitiu que você já imaginasse roupas finas, comida abundante e a companhia de pessoas influentes. Mas a vida, imprevisível como sempre, arrebatou tudo. Um investimento ruim, uma aposta fracassada, ou talvez simplesmente ruim, tudo desapareceu, deixando você na rua, com o vazio nos bolsos e a amargura em seu coração. Mais uma vez, a pobreza o abraçou com sua mão fria. A fome e o desespero se tornaram seus colegas de classe constantes. Você se lembra da humilhação de implorar, o frio das noites sem teto e o gosto amargo da derrota. Mas no meio do escuro, uma centelha de esperança permaneceu ligada, levando você a seguir em frente, a procurar uma nova oportunidade, uma nova maneira de escapar da crueldade da fortuna. O calor da batalha desapareceu, substituído pela agitação de Buenos Aires. Você estava em uma cidade nova, vibrante e caótica, um caldeirão de culturas onde o espanhol misturava-se com o guarani e a quechua. As ruas de paralelepípedos, estreitas e empoeiradas, estavam cheias de pessoas, comerciantes, soldados, indígenas, escravos, um mundo diferente do que você conhecia, com suas próprias regras e perigos. A vida em Buenos Aires apresentou desafios constantes. Você deve manter seu segredo, escondendo sua verdadeira identidade a cada passo. A sociedade colonial era rígida, com papéis de gênero claramente definidos. Uma mulher sozinha, como você, era vulnerável, exposta a julgamento e perigo. Cada interação, cada olhar, era uma prova de sua capacidade de se adaptar e sobreviver. Para sobreviver, você aprendeu a ser astuto, a ler os sinais, para navegar nas complexidades sociais. Encontrar trabalho foi difícil, mas sua coragem e sua experiência na vida militar ajudaram você a encontrar um lugar na sociedade. Você trabalhou duro, ganhou o respeito de alguns, a desconfiança de outros. Mas você se apega à sua fantasia, à sua nova identidade, como se fosse um escudo protetor. Sua reputação como soldado, forjada no calor da batalha, não passou despercebida em Buenos Aires. Alguns viram você com admiração, outros com inveja. Logo você estava no meio de disputas com oficiais experientes, veteranos que suspeitaram de sua ascensão rápida e de seu passado misterioso. Seus murmúrios, carregados de suspeita, tornaram-se desafios velados, ameaçando olhares durante os guardas noturnos. As rivalidades se intensificaram. Um capitão, corpulento e com uma longa carreira nas colônias, desafiou você a um duelo. A afronta era pública, uma humilhação calculada para manchar sua honra recém-vivida. Você aceitou, sabendo que sua vida atingiu um fio, mas também ciente de que você não poderia permitir dúvidas sobre o seu valor se espalhar. Em outra ocasião, uma disputa de recursos e suprimentos entre sua unidade e outra, liderada por uma bandeira cruel conhecida por sua crueldade, estava prestes a levar a uma batalha. Sua astúcia e sua capacidade de estratégia permitiram evitar o confronto direto, mas as tensões permaneceram latentes, uma ameaça constante à sua posição e sua segurança. Sua habilidade com a espada e sua coragem no campo de batalha não passou despercebida. Você ganhou respeito e inveja, seus colegas de classe. Em Buenos Aires, a competição foi feroz, mas sua ambição o levou a subir posições. Você assistiu com atenção aos seus superiores, estudando suas estratégias, aprendendo com seus erros e procurando a oportunidade de demonstrar seu valor. Uma disputa entre dois capitães ofereceu a oportunidade perfeita. Você se posicionou com inteligência, apoiando os mais fracos, mas demonstrando sua lealdade através de ações decisivas no campo de batalha. Sua astúcia política e sua coragem militar fizeram de você um ativo valioso, indispensável para qualquer uma das facções. Sua ascensão foi rápida e meteórica. Você foi nomeado tenente, então capitão. Cada batalha venceu, toda decisão estratégica bem-sucedida, aproximou-o do topo. Você não era mais um soldado, você era uma figura-chave, respeitada por alguns, temida por outros. A ambição o levou ao topo, mas a estrada não estava isenta de perigos. Sua ascensão era meteórica, mas o perigo perseguiu. Uma noite, após uma vitória esmagadora, a celebração estava fora de controle. O vinho ficou livre, no meio da folia, uma luta quase o descobre. Um golpe preciso no rosto rasgue sua camisa, revelando um instante de seu segredo. A rápida reação de seus amigos, que atribuiu o incidente a um acidente, salvou você da exposição. Em outra ocasião, uma doença o prostrou na cama. A fraqueza o tornou vulnerável. Médico, um homem experiente, notou detalhes incomuns em sua anatomia durante a exploração. Seu olhar inquisitivo congelou seu sangue, mas,
Felizmente, ele atribuiu suas peculiaridades a uma estranha malformação. O alívio foi imenso, mas o medo foi registrado em sua memória. Prosódio de Speak. Speak prosódio rate igual 90% durante um batismo. A proximidade com a igreja o colocou em risco. O padre, com as mãos na cabeça, quase detecta a verdade no ritual. O esfregamento dos dedos na pele foi um momento de terror intenso. No entanto, a cerimônia continuou seu curso sem incidentes, e seu segredo permaneceu seguro, pelo menos no momento. A tensão, no entanto, era palpável. Seu coração estava batendo fortemente. A espada ainda fumava levemente em suas mãos. Você conseguiu desviar a atenção, fingindo uma embriaguez mais profunda que realmente sentiu. Um tropeço fingido, uma frase incoerente. Tudo calculado para que a revelação de seu segredo passasse despercebida no meio do caos. A confusão predominante foi o seu melhor aliado naquela noite. Dias depois, a situação se tornou crítica. Um oficial suspeito começou a investigar seu passado. Mas sua inteligência o salvou novamente. Você não apenas conhecia perfeitamente os costumes militares, mas também aprendeu a ler as pessoas. Você notou sua dúvida, sua hesitação. Você aproveitou essa fraqueza, oferecendo informações cruciais sobre um inimigo comum. A distração foi perfeita. Em outra ocasião, eles foram injustamente acusados de um assalto. As evidências pareciam esmagadoras, mas sua engenhosidade nítida permitiu que você encontrasse um fracasso no testemunho das testemunhas. Com um domínio incomparável, você manipulou as palavras, revelando contradições e semeando a dúvida nas mentes dos juízes. Sua capacidade de observar os detalhes, de lembrar cada gesto e cada palavra, foi decisiva. Eles declararam você inocente. Você incorporou lentamente. O sabor metálico do sangue ainda está presente na sua boca. O engano funcionou, mas a tensão ainda estava lá, palpável como a umidade da noite. Seu corpo, exausto, pediu descanso, mas sua mente, afiado como uma navalha, já planejou o seguinte movimento. Não havia tempo para fraqueza, a sobrevivência dependia de sua astúcia e de sua forte vontade. Cada cicatriz, cada golpe sofreu, tornou-se um passo mais no seu caminho. Você não permitiu o luxo da dor, você a ignorou, enviou-a à sua vontade inabalável. Você aprendeu a domar o medo, transformá-lo em uma ferramenta, a faísca que o levou para frente, em direção à liberdade que você se desesperou de desespero. Essa força interior, essa determinação inabalável, não era algo inato, mas um músculo que você havia falsificado através do sofrimento, adversidade e luta constante. Era uma força invisível, um escudo contra as dúvidas e medos que o escondiam. Foi a vontade de ferro que lhe permitiu sobreviver até esse momento, e que continuaria a guiá-lo em direção ao futuro incerto. O crucifixo frio contra a sua pele, um conforto efêmero. Fé, uma vez que um abrigo, agora parecia um peso, uma carga extra em sua existência já exausta. Deus perdoou suas transgressões, você justificou sua sobrevivência, suas mentiras, sua vida roubada. A dúvida, um verme insidioso, lentamente carcom sua consciência, alimentando-se das sombras de suas ações. Você se lembra que as orações sussurraram em segredo, as massas furtivas mantidas escondidas sob o manto da noite. Mas eles eram autênticos, ou apenas um escudo, mais uma maneira de se esconder, para protegê-lo do julgamento dos outros. A contradição o dominou, a necessidade de acreditar, a impossibilidade de reconciliar sua fé com a realidade de suas ações. O peso da culpa era tangível, uma presença constante que o acompanhava em cada etapa, em cada decisão. Você poderia encontrar a paz interior um dia. A fé, autêntica ou falsa, oferece o perdão pelo qual você deseja. A resposta foi perdida no labirinto de suas próprias contradições, tão complexas quanto a vida que você escolheu. Mas a solidão não era seu único parceiro. No calor das batalhas, nas dificuldades de fuga ou na simples coexistência das tabernas, você encontrou rostos amigáveis. Lembre-se de Alonso, o soldado bronzeado que, apesar de seu segredo, o tratou com camaradagem. Suas histórias de aventura derrubaram você. Sorri, um bálsamo para sua alma cansada. Ele nunca o questionou, ele só ofereceu sua amizade, um oásis no seu deserto interior. E então Inés foi, o humilde camponês que o recebeu em sua casa durante sua convalescença após uma ferida. Sua simples bondade, sua generosidade sem esperar nada em troca, o moveu profundamente. Ela viu você, não um soldado, mas para a pessoa que lutou para sobreviver, e ofereceu um abrigo quente onde sua alma ferida podia descansar. Esses amigos, nascidos em circunstâncias adversas,
Foram os faróis que o guiaram através da escuridão. Eles não eram laços de sangue ou conveniências sociais, mas conexões autênticas forjadas no caldeirão da experiência compartilhada. Aos olhos deles, você encontrou a aceitação pela qual deseja, um reflexo de sua humanidade além do seu traje. Prosódio e Speak. Prosódio igual 90% Alonso, com sua bondade e astúcia, ajudou você a superar mais de um problema legal. Você se lembra daquele tempo em Lima, injustamente acusado de roubo. A prisão colonial era um inferno, mas Alonso, com seus contatos, conseguiu libertá-lo, embora em troca de um favor que ainda pesa você na consciência. A justiça, ou a falta disso, era uma moeda no ar nessas terras, onde a riqueza e o poder decidiram seu destino. Em outras ocasiões, a lei o favoreceu por acaso. Nessa disputa por uma herança em Buenos Aires, o juiz, um homem corrupto, mas surpreendentemente certo, naquele caso em particular, falhou a seu favor. Talvez fosse a evidência irrefutável, ou talvez apenas um coração, seja o que for, permitiu que você mantenha o dinheiro que ganhou com esse esforço e risco. Mas a corrupção foi um câncer que o sistema judicial de suas fundações. A injustiça reinou em muitas ocasiões. Você viu como a lei foi aplicada de maneira diferente de acordo com o status social. Um nobre poderia cometer um crime e deixar impune, enquanto um homem pobre foi condenado a chicotear por uma pequena ofensa. Você, disfarçado de homem, testemunhou essa desigualdade cruel, aprendendo a navegar entre os recessos de um sistema que favoreceu os poderosos e deixou os fracos à mercê de sua arbitrariedade. Mas Alonso não foi o único que o ajudou a sobreviver. Sua capacidade inata de estratégia e combate, aprendida na escola difícil de sobrevivência, permitiu que você se destacasse no exército espanhol. Lembre-se de que a batalha nos Pampas argentinos, você, disfarçada de homem, liderando um esquadrão de soldados surpreendidos com sua coragem e habilidade. Sua coragem não foi apenas um ato de rebelião, mas uma força que transformou cada desafio em uma oportunidade. Sua participação em diferentes campanhas militares, embora sob o véu do anonimato, tem um impacto significativo. Suas táticas ousadas, seu conhecimento da terra e sua capacidade de inspirar seus homens, independentemente da origem ou alcance, contribuíram para mais de uma vitória decisiva. Pense no impacto de suas ações na geopolítica da época. Uma mulher, escondida entre os soldados, reescrevendo os livros de história. Embora sua verdadeira identidade permaneça em segredo, seu legado militar é inegável. Catalina de Erauso, a freira que se tornou soldado, deixou uma marca indelével na história militar da América colonial espanhola. Sua coragem e sua capacidade militar desafiaram as convenções sociais e mudaram, mesmo que seja sutilmente, a maneira pela qual o papel das mulheres no campo de batalha foi percebido. Você foi um exemplo de coragem e estratégia, uma lenda que transcendeu sua própria vida. Sua vida no exército abriu uma janela para a rígida estrutura social da Nova Espanha. Você observou a enorme lacuna entre a elite crioula, os espanhóis nascidos na América, com suas propriedades e privilégios, e a população indígena, sujeita a um sistema de parcelas que frequentemente escovavam a escravidão. Você, disfarçado de homem, mudou-se entre esses mundos, uma testemunha silenciosa de suas desigualdades. A vida cotidiana foi uma luta constante para a maioria. As mulheres, especialmente os indígenas, carregavam o peso do trabalho doméstico e agrícola, enquanto os homens eram dedicados ao trabalho manual ou ao serviço dos espanhóis. A religião católica era o eixo central da vida social, marcando festividades, normas morais e a própria hierarquia. Nas cidades, a vida era um pouco mais complexa, com uma crescente população de mestiços que ocupavam um espaço intermediário na escala social. Você, navegando entre aulas, aprendeu a adaptar seu comportamento para sobreviver. A opulência dos ricos contrastava brutalmente com a extrema pobreza de muitos, uma realidade que o marcou profundamente. E assim, entre batalhas e escaramuças, sua vida foi impregnada pela cultura colonial. Imagine o aroma de especiarias exóticas nos mercados, a música vibrante de festivais religiosos, a mistura de culturas indígenas, espanholas e africanas que se manifestaram em arquitetura, gastronomia e costumes. A opulência das igrejas barrocas contrastava com a pobreza de muitos, criando uma sociedade complexa e fascinante, cheia de contradições. Você conheceu a religião católica, onipresente na Nova Espanha. Processões, sermões, devoção popular, tudo fazia parte do tecido social. Mas você também observou a sincretização religiosa, a mistura de crenças indígenas com o catolicismo,
Um fenômeno que o intrigou e fez você refletir sobre a complexidade das identidades culturais. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. A linguagem em si era um caldeirão de influências. O espanhol, com suas variações regionais e seus empréstimos de idiomas indígenas, se tornou sua ferramenta de comunicação, mas também mostrou a riqueza e a diversidade linguística do novo mundo. Você aprendeu a navegar nesse labirinto cultural, adaptando e sobrevivendo graças à sua ingenuidade e sua capacidade de observar. Depois de tantos anos, a chegada à Espanha foi um confronto. Porto, a multidão, os cheiros, tudo era diferente do que você se lembrava, ou do que você imaginou. Mas o objetivo ficou claro: encontre sua família, enfrente seu passado e, talvez, procure paz que você deseja depois de uma vida tão agitada. A jornada em si foi uma odisseia, cheia de perigos e aventuras, mas nada comparável ao que o esperava no continente. A reunião com sua família foi complicada. A surpresa, a descrença, a mistura de emoções em seus rostos, tudo era um turbilhão. Sua vida como homem, suas aventuras, suas batalhas, tudo era algo que eles não podiam acreditar ou entender. Seu passado, que você tentou apagar, agora se levantou como um fantasma, ameaçando destruir a tranquilidade que você estava procurando. Mas a sociedade espanhola da época não estava preparada para sua história. A ideia de uma mulher que viveu tantos anos em um homem era escandalosa, inconcebível. Você enfrentou a própria Inquisição, justiça, sociedade. Seu segredo, tão bem mantido por tanto tempo, agora era uma faca de dois gumes, capaz de destruí-lo ou, talvez, de lhe dar a oportunidade de finalmente ser você mesmo, sem máscaras ou roupas. A reunião foi complicada. Sua família, depois de tantos anos, olhou para você com uma mistura de descrença e choque. Você mudou muito, você era um homem agora, ou pelo menos parecia. Seus rostos refletiam uma tempestade de emoções: surpresa, descrença, medo, talvez um pouco de alívio quando você te vê vivo. Você se lembra do olhar de sua mãe, cheio de profunda tristeza, misturada com um amor que parecia desafiar o tempo e as circunstâncias. As explicações foram longas e difíceis. Você contou sua história, toda a aventura, toda a batalha, todo o sacrifício. Você descreveu os perigos que enfrentou, as decisões que tomou, a vida que havia falsificado. Você falou sobre sua coragem, sua astúcia, mas também sobre sua solidão, sua tristeza, sobre seu desejo de voltar para casa, mesmo como um estranho. Para sua surpresa, a aceitação veio, embora lentamente. Não foi fácil, mas no final, sua família o abraçou. Sua história, tão extraordinária, tão cheia de dificuldades, tornou-se um testemunho de sua força e resiliência. E embora você nunca parasse de ser Catalina, a garota que escapou de um convento, agora você também era outra coisa, um símbolo de coragem, uma lenda viva. Mas a descrença logo deu lugar à admiração. Sua história, contada com coragem e detalhes, chegou ao vice-rei. Ele, surpreso com sua incrível viagem e sua sobrevivência, decidiu interceder por você antes da coroa. Imagine você, na frente de um homem poderoso, dizendo as suas aventuras, suas batalhas, suas transformações, tudo para alcançar o perdão real. As notícias do seu pedido foram estendidas rapidamente pelo tribunal. Alguns viram você como um impostor, uma mulher que desafiou a ordem social. Outros, no entanto, admiravam sua coragem, sua resiliência, seu espírito indomável. Era uma situação delicada, um jogo de poder e percepções. Finalmente, a resposta real veio. Um perdão, sim, mas não apenas isso. O rei, impressionado com sua coragem e sua vida extraordinária, concedeu uma pensão e o reconheceu oficialmente como mulher. Sua história, que começou com uma fuga desesperada, culminou com reconhecimento real, uma vitória inesperada. O vice-rei, impressionado com sua coragem e sua história, concedeu uma pensão e ajudou você a estabelecer você na cidade do México. Depois de anos de vida viajante, você finalmente encontrou um pouco de paz. Eu imagino que foi um grande alívio. Depois de tanto tempo fugir e lutar para sobreviver. Você se dedicou à oração e à vida religiosa, encontrando conforto na fé depois de tantas adversidades. Sua vida tranquila, no entanto, não estava isenta de dificuldades. A fama o precedeu e, embora agora você fosse uma mulher respeitada, a curiosidade e a descrença ainda estavam presentes. Você teve que lidar com atenção constante, visitas inesperadas e perguntas insistentes sobre sua vida incrível. Mas você, com a serenidade que apenas a fé pode fornecer, enfrentou tudo com paciência e dignidade. Finalmente,
Depois de uma vida cheia de aventuras e desafios, Catalina de Erauso morreu na cidade do México. Sua história, embora incrível, tornou-se uma lenda. Alguns consideraram um santo, outros um aventureiro, mas todos concordaram em uma coisa: sua vida era um épico único, uma história que atravessou as fronteiras do tempo e se tornou um testemunho de coragem e perseverança. Prosódia Speak. Prosódia Rate igual 90% mais sua história, mesmo com um fim aparentemente tranquilo, continua a gerar perguntas. Estava tudo bem? Alguns historiadores duvidam da veracidade completa de suas memórias, questionando a precisão de alguns detalhes e o possível exagero de suas façanhas. Ele é especulado sobre motivação após sua história. Você procurou reconhecimento, fortuna ou simplesmente registrou uma vida excepcionalmente extraordinária? A autenticidade de sua identidade como mulher também foi discutida. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que sua identidade masculina estivesse mais completa do que você admitiu. Você se identificou totalmente como homem durante seus anos de vida militar, ou foi uma estratégia de sobrevivência que adotou uma profundidade inesperada? E o mistério persiste. O que realmente aconteceu naqueles anos da sua vida que você não detalhou com precisão? Que segredos você manteve que a história ainda não foi capaz de decifrar? Sua vida, embora parcialmente revelada, continua sendo um enigma fascinante. Uma história que convida a especulação e o debate histórico. O legado de Catalina de Erauso, a freira que se tornou soldado, continua sendo uma questão de controvérsia e admiração. Mas sua história, embora cheia de incerteza, continua a ressoar no século XXI. Sua aventura, Catalina, tornou-se um símbolo de coragem e transgressão. Romances, filmes e peças inspiradores. Pense na força que ele representa para aqueles que lutam por sua identidade, para aqueles que desafiam as normas sociais estabelecidas. Sua vida, embora questionada, tornou-se um legado de rebelião. Sua história, embora possivelmente embelezada em seus detalhes, questione-nos para refletir sobre a construção da identidade de gênero e a rigidez das normas sociais da época. O que aconteceria se alguém como você aparecesse hoje? Sua história seria tão excepcional ou simplesmente diferente? O fascínio que desperta sua vida, Catalina, está na capacidade de transcender o tempo. Sua história nos lembra que a identidade é fluida e complexa, que as normas sociais podem ser desafiadas e que a busca pela autenticidade é uma viagem contínua. Você é um personagem que continua a inspirar debates e perguntas sobre a liberdade pessoal e a construção da própria narrativa. Então, o que Catalina de Erauso deixa você, além da aventura, deixa você uma profunda reflexão sobre identidade e liberdade. Ela, uma mulher que desafiou as normas sociais mais rígidas de seu tempo, escolheu seu próprio caminho. Um caminho que a levou a fazer uma turnê pelo mundo, a lutar em batalhas e a viver uma vida que a maioria só podia sonhar. Sua coragem, sua audácia, sua capacidade de se reinventar constantemente, é isso que o torna um personagem tão fascinante. Catalina não apenas desafiou as convenções de gênero, mas também desafiou as expectativas de sua classe social. Ela não se contentou com o papel que a sociedade havia atribuído a ela. Ele quebrou as barreiras, literalmente. Ele escapou de um convento, vestido como homem, viajou para a América e se tornou um personagem importante em uma sociedade que não o aceitou. Sua história é um exemplo de como uma pessoa pode reescrever sua própria narrativa, desafiando as estruturas de poder que tentam definir-la. Seu legado transcende as fronteiras do tempo. Catalina de Erauso não é apenas um caráter histórico, é um símbolo. Um símbolo de rebelião, determinação e capacidade humana de superar as adversidades mais extremas. Sua história nos lembra que temos o poder de definir quem somos, independentemente das expectativas sociais ou limitações impostas pela sociedade. Você também pode reescrever sua própria história. Espero que você tenha gostado de Catalina de Erauso. Se você gostou, se inscreva para obter histórias mais fascinantes. O que você achou da sua vida cheia de aventuras? Prosódia Speak.